Vamos então resolver a ficha número 13 do Manual de Estudo, a ficha de atividades 13. Esta ficha é um pouco longa, tem 7 perguntas, vamos a resolvê-la uma de cada vez. A primeira questão que a ficha nos coloca é a seguinte: assinala com X os frutos que podes colocar na área colorida do diagrama de Venn e completa. Portanto, nós aqui o que é que nós temos? Temos dois conjuntos, temos um conjunto constituído pelas frutas e o conjunto constituído por coisas vermelhas. Temos aqui alguns objetos, uma maçã, uma laranja, uma garrafa d'água, portanto, uma cereja, uma maçã e uma castanha. Portanto, pôs o ouvido para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O primeiro objeto que nós temos é uma maçã, é um fruto e não é vermelho. O segundo é um fruto e não é vermelho, a laranja. Depois temos uma garrafa d'água que não é um fruto, nem é vermelho. Temos a cereja que é um fruto e é vermelho. Temos a maçã que é um fruto e é vermelha. E temos a castanha que é um fruto e não é vermelho. Portanto, estão aqui as duas características em função dos dois conjuntos que nós temos. Temos o conjunto de frutas e o conjunto vermelho. Portanto, já estamos a ver quais são os elementos que pertencem ao conjunto das frutas e quais são os elementos que pertencem ao conjunto dos vermelhos. Portanto, frutas, a maçã pertence, o fruto pertence, a garrafa d'água não, a cereja é um fruto, a maçã é um fruto e a castanha é um fruto. Como vermelho, não é vermelho, nem esta maçã é verde, não é vermelha, a laranja também não é vermelha, a garrafa d'água também não é vermelha, nem é fruto, portanto este não está incluído em nenhum dos outros dois conjuntos. A cereja é vermelha e a maçã é vermelha. E a castanha é um fruto, mas não é vermelho. Portanto, se representarmos em termos de conjuntos, temos dois conjuntos, um conjunto de frutos e um conjunto vermelho, podemos primeiro analisar individualmente cada um dos conjuntos. Vamos ver quais são dos objetos que pertencem, do total dos objetos, quais os que pertencem ao conjunto de frutos, e verificamos o que é. Verificamos que a maçã pertence, a laranja, a cereja, a outra maçã e a castanha. Portanto, a garrafa d'água não pertence. E do conjunto com cor vermelha, só apenas temos dois, que é a cereja e a maçã. Não é? Todos os outros não são vermelhos. Portanto, como nós vamos representar a área que é comum aos dois conjuntos, como vamos já ver em seguida, podemos já ver quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Não é? É a cereja e a maçã e a cereja e a maçã. Portanto, o elemento D e o elemento E. Representando, portanto, tendo como base o conceito de interseção, que significa elementos comuns, ou área de superposição. Se verificarmos aqui, por exemplo, temos as duas cores, a vermelha e a amarela. Se fizermos uma superposição destas duas cores, obtemos o vermelho mais amarelo dá laranja. Portanto, este laranja é exatamente a área de interseção, ou seja, a área que é comum aos dois conjuntos. Porque a cor vermelha é constituída pela cor a cor laranja é constituída pela cor vermelha mais a cor amarela. Então, no caso dos conjuntos, o que é que nós temos? Temos que os elementos comuns são os objetos D e E, a cereja e a maçã. Portanto, esses dois, não é? Como vemos aqui, são os que vão para a área de interseção, que é esta área comum. Todos os outros, no caso dos frutos, este é fruto, mas não são vermelhos. Estes dois são vermelhos, são naquela área, este também não é vermelho, portanto não pode estar na área de interseção. Certo? Resumindo, o que é que nós temos? Temos a área de interseção são constituída por dois elementos só, são aqueles que são frutos e são vermelhos. São estes dois, a cereja e a maçã. Vamos ver então a segunda questão, a segunda pergunta. Diz-nos o seguinte: observa o diagrama de Carroll, que é esta, no fundo, esta tabela de duas entradas, e completa o diagrama de Venn a partir da informação dada. Nós temos o conjunto A, que é constituído pelas crianças com 7 anos, e temos o conjunto B, que são as raparigas. E depois temos que completar aqui os conjuntos em extensão e os seus cardinais. Mas vamos ver uma pergunta de cada vez. Pousa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução.
Ora, vamos então ver. Vamos analisar o diagrama de Carroll, a primeira linha. Esta primeira linha, nesta primeira linha, o que é que nós temos? Nós temos as crianças de 7 anos, rapazes e raparigas. É um conjunto formado por 2 rapazes e por 2 raparigas, certo? Portanto, esta linha horizontal é as crianças de 7 anos. A segunda linha horizontal, temos as crianças de 8 anos. Neste caso é um conjunto formado pelos rapazes, por um rapaz e por 3 raparigas. Agora vamos, continuando a analisar o diagrama, vamos analisar a primeira coluna. A primeira coluna é constituída pelos rapazes, né? São a coluna dos rapazes, e é constituída por 2 rapazes de 7 anos, que é o Luís e o André, e por um rapaz de 8 anos, que é o Rui. Portanto, é constituída por 3 rapazes, 2 com 7 anos e 1 com 8. A segunda coluna é a coluna das raparigas, é constituída por 5 raparigas, não é? 2 delas com 7 anos, que é a Luísa e a Ana, e 3 delas com 8 anos, não é? Que é a Sónia, a Cátia e a Iria, certo? Continuando a analisar o diagrama, vamos agora analisar as células. A primeira célula, este primeiro quadrado do lado esquerdo, vamos começar na sequência, na orientação em que escrevemos, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. A primeira célula, chama-se célula, este primeiro quadrado, é os rapazes de 7 anos, só, e é constituído por 2 rapazes, o Luís e o André. A segunda célula é a interseção da primeira linha com a segunda coluna, e temos as raparigas de 7 anos, não é? São 2 raparigas, a Luísa e a Ana. Depois temos a terceira célula, que é a interseção da segunda linha com a primeira coluna. Estão aqui tracejados a linha e a coluna. E temos, são os rapazes de 8 anos. Neste caso é um rapaz só. É um conjunto formado por um rapaz. Finalmente, temos a última célula, que é esta aqui de baixo, do lado direito, que é a interseção das raparigas com 8 anos. São as raparigas de 8 anos. Neste caso é constituída por 3 raparigas, que é a Sónia, a Cátia e a Iria. Portanto, é importante perceberes esta análise do diagrama de Carroll antes de iniciarmos o problema. E, portanto, tens que te habituar a analisar esta tabela, 2 entradas, para entenderes melhor a resolução. No nosso caso, na primeira pergunta diz assim: nós queremos completar estes diagramas, portanto, queremos no conjunto, o conjunto A é o conjunto das crianças de 7 anos. Nós já vimos que as crianças de 7 anos é a primeira linha, é o Luís, o André, a Luísa e a Ana, são 2 rapazes e 2 raparigas, e o conjunto B é o conjunto das raparigas, corresponde à segunda coluna, como nós vimos, não é? As raparigas estão na segunda coluna. Temos raparigas de 7 anos, que é a Luísa e a Ana, e temos raparigas de 8 anos, que é a Sónia, a Cátia e a Iria, certo? Portanto, preenchendo, as crianças de 7 anos é o Luís, o André, a Luísa e a Ana. O Luís, o André, a Luísa e a Ana, são estes 4. E as raparigas quais são? São a Luísa, a Ana, a Sónia, a Cátia e a Iria, certo? Vamos então preencher a área de interseção. Portanto, o conjunto de interseção é sobrepondo os 2 conjuntos, o conjunto A com o conjunto B, só vão aparecer os elementos que são comuns. No conjunto A é a Luísa e a Ana, que aparecem tanto no conjunto A como aparecem no conjunto B. Luísa e a Ana, não é? São os 2. E depois aparecem os restantes elementos no conjunto A. Se já temos aqui a Luísa e a Ana, falta aqui o Luís e o André. Se já temos aqui a Luísa e a Ana, falta a Sónia, a Cátia e a Iria. Portanto, e temos a representação do nosso diagrama de Venn. Portanto, estes elementos pertencem aos 2 conjuntos, ao conjunto A e ao conjunto B. Estes elementos aqui deste lado esquerdo só pertencem ao conjunto A, e estes elementos do lado direito só pertencem ao conjunto B. A segunda questão manda-nos completar preencher em extensão os elementos do conjunto A e B, o conjunto de reunião e interseção, e assim como os cardinais. Vamos ver cada uma delas. Portanto, o conjunto A é o conjunto destes elementos,
Isto é, os elementos que não são comuns ao conjunto, que não são comuns ao conjunto B, mais os elementos que são comuns ao conjunto B. Neste caso são os 4 elementos, o Luís, o André, a Luísa e a Ana. O conjunto B são os elementos que não são comuns ao conjunto A, mais aqueles que são comuns. Neste caso, que vamos ter? Vamos ter a Luísa e a Ana, que são comuns, e os não comuns são a Sónia, a Iria e a Cátia. A área de interseção, o cardinal da área de interseção é esta área do centro, só temos esses dois, é a Luísa e a Ana, que são tanto pertencem ao conjunto A como pertencem ao conjunto B. A reunião vai ser os elementos dos dois conjuntos, não repetindo, não havendo repetição deles, não é? Portanto, se escrevêssemos o conjunto, os elementos do conjunto A, o que é que nós escrevíamos? Escrevíamos o Luís, o André, a Luísa e a Ana, e depois iríamos escrever os elementos do conjunto B, que seria outra vez a Luísa e a Ana, que já não escrevemos porque lá estão, mais os 3 que faltam, que é a Sónia, a Cátia e a Iria. E os cardinais são o número de elementos de cada um conjunto. O conjunto A, quantos elementos é que tem? Tem 4. O conjunto B tem 5. O conjunto de interseção só tem 2. E o conjunto de reunião tem 7. E este 7 como é que é? É o número total de elementos não havendo repetição. Como é que nós podemos calcular? Somamos os elementos de um conjunto com o outro, dá 4 mais 5 dá 9, e retiramos os repetidos. Não podemos pôr a Luísa e a Ana duas vezes, né? Portanto estamos a repetir duas vezes. Se puséssemos os elementos todos aqui, primeiro do A e depois do B, iríamos repetir duas vezes o Luís e a Ana. Portanto só podemos pôr uma vez. Por isso é que subtraímos aqui 2, que é 1, 2. Então fica 4 mais 5 dá 9, menos os dois elementos que são os que são repetidos. 9 menos 7 dá exatamente 9 menos 2 dá 7. Compreendeste? Resumindo, as crianças, o conjunto A está representado, os elementos não comuns que não pertencem ao conjunto B é o Luís e o André, mais o Luís e a Ana que são comuns. As raparigas, a Luísa e a Ana que são comuns, mais os que não são comuns, que é a Ana, a Cátia e a Sónia. E a representação dos elementos dos conjuntos em extensão, os respectivos cardinais, que nós vimos. Vamos resolver a terceira questão. No fundo, a terceira questão que nos diz aqui o seguinte: é adicionar ou subtrair dezenas exatas ou centenas exatas, não é? Neste caso temos uma adição de uma dezena exata, uma subtração de uma dezena exata, uma adição e uma subtração de duas dezenas exatas. Aqui temos a adição e a subtração de uma centena exata, e aqui temos a adição e a subtração de uma centena exata. Portanto, pousa o ouvido para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Na primeira questão temos 215 mais uma dezena exata, não é? No fundo, vamos habituar-nos a fazer o cálculo mental disto, embora façamos aqui ao lado o algoritmo, não é? 215 mais 10, portanto 5 mais 0 dá 0, não vai nenhum de trás, 1 mais 1 dá 2, não tens nenhum a somar, baixas o 2, tens 225. Portanto, este número já era fácil de ver que ia dar o 225, 215 mais 10, porque nós estamos a somar apenas uma dezena exata. E, portanto, este número vai ser adicionado ao algarismo das dezenas. Então, se nós temos 1 mais 1, temos 2. Os outros dois algarismos mantêm-se inalterados, certo? Dá 225. Temos a segunda questão, 100 unidades, vamos adicionar uma centena exata ao número 328, fazendo o algoritmo 8 mais 0 dá 0, não vai nenhum de trás, 2 mais 0 não vai nenhum de trás, baixas o 2, 3 mais 1 dá 4, isto dá 428. Este número também era fácil de ver que ia dar 428, porquê? Porque nós estamos a somar uma centena exata, portanto, esta centena só vai alterar o algarismo das centenas do número. Estamos a somar 3 mais 1 dá 4. Os outros dois mantêm-se inalterados. 2, temos duas dezenas e 8 unidades. O terceiro, temos uma subtração de uma dezena exata.
Temos 278 menos 10, tirar 0 a 8 mantém-se 8, tirar 1 a 7 fica 6, baixas o 2 não tens nada a subtrair, portanto tens 268. Também aqui o que vai alterar é apenas o algarismo das dezenas, não é? 7 menos 1 dá 6, os outros dois mantêm-se na mesma, 2 e 8, não é? 492 menos uma centena exata só vai influenciar o algarismo das centenas. Vamos fazer primeiro o algoritmo. Tirar 0 a 2 mantém-se 2, tirar 0 a 9 mantém-se o 9, tirar 1 a 4 fica 3, 392. Exatamente o que dá aqui. Porquê? Porque temos 4 menos uma centena dá 3, 4 menos 1 dá 3, só vai influenciar a ordem das centenas. Os outros são 0, não influencia, né? Mantém-se o algarismo das dezenas, que é o 9, e mantém-se o algarismo das unidades, que é o 2. Adicionar duas dezenas exatas a 351 só vai influenciar o algarismo das dezenas, não é? Vamos fazer primeiro em termos de algoritmo. 0 mais 1 dá 1, 5 mais 2 dá 7, 3 não tens nada a somar, baixas o 3, 371. 5 mais 2 dá 7, os outros dois mantêm-se, o 3, que é o algarismo das centenas, e o 1, que é o algarismo das dezenas. Adicionar duas centenas exatas, adicionar 200, portanto em termos de algoritmo 0 mais 9 dá 9, 0 mais 0 dá 0 na mesma, 2 mais 1 dá 3. Portanto, o algarismo que vai ser influenciado, vai ser alterado, é apenas o algarismo das centenas, porque temos 1 mais 2 dá 3. Os outros dois, o 0 e o 9, mantêm-se inalterados. Vamos subtrair duas dezenas exatas ao número 138. Em termos de algoritmos, tirar 0 a 8 mantém-se a 8, tirar 2 a 3 fica 1, e baixas 1 que não tens nada a subtrair, fica 118. Também aqui neste caso o que vai alterar é este, 3 menos 2 dá 1, os outros dois mantêm-se, o algarismo das centenas mantém-se em 1, o algarismo das unidades mantém-se em 8, portanto a 118. Portanto isto é o que nós temos que começar a fazer mentalmente. Subtrair duas centenas exatas ao número 476, já antes de fazer o algarismo, já estamos a ver que o que vai haver alteração é apenas o algarismo das centenas, não é? 4 menos 2 dá 2, portanto vai ficar 276, não é? Os outros dois mantêm-se inalterados. Vamos ver aqui, tirar 0 a 6 é 0, é 6, tirar 0 a 7 mantém o 7, tirar 2 a 4 fica 2. Cá está. 4 menos 2 dá 2, o 7 mantém, o algarismo das dezenas, e o algarismo das unidades também mantém. 4 menos 2 dá 2, não é? Portanto, resumindo, 225, 225, 268, 371, 118, 428, 392, 309 e 276. Portanto, aqui já estamos a ver que adicionar uma dezena exata só vai influenciar o algarismo das dezenas, por isso é que este passa a 2, 215 passa, o 1 passa a 2, fica em 225. Aqui subtrais uma dezena exata, também só vai alterar o algarismo das dezenas, 7 menos 1 dá 6. Aqui somas duas dezenas exatas, 5 mais 2 dá 7. Aqui subtrais duas dezenas exatas, 3 menos 2 dá 1. Aqui somas uma centena exata, vai influenciar apenas o algarismo das centenas, que é 3 mais 1 dá 4, mantém-se os outros dois. Aqui subtrais uma centena exata, subtrais 4 menos 1 dá 3, 392. Aqui somas duas centenas exatas, 1 mais 2 dá 3, por isso é que dá 309, os outros dois algarismos mantêm-se inalterados. 476 menos 200 vai apenas deduzir 4 menos 2 dá 2, portanto os outros dois algarismos mantêm-se inalterados, 76. Compreendeste? Se tiveres dúvidas, verifica as listas de vídeos e terás lá alguns vídeos sobre cálculo mental, nomeadamente a adição e subtração de dezenas exatas e centenas exatas, portanto, e serão dados em pormenor esta questão. Vamos então resolver o exercício número 4. São dados aqui números, 8 números expressos em formas diferentes, neste caso de composição em centenas, dezenas e unidades, e os outros em indicação do algarismo das centenas, das dezenas e das unidades. Portanto, e pedem-nos para ordenarmos isto por ordem crescente.
Portanto, pousa o vídeo, para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A primeira que o que nós devemos fazer em primeiro lugar é dar aos números o mesmo formato, para não haver enganos, não é? Porque aqui temos formatos diferentes. Neste caso vamos pôr os números no formato centenas, mais dezenas, mais unidades. Aqui, conforme está este, fica 400 mais 30 mais 9, aqui também mantém-se, 290 mais 6, aqui 409 já temos que decompor, dá 400 mais 0 dezenas e 9 unidades, aqui 4 centenas, 9 dezenas e 3 unidades, aqui 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades, aqui 100 mais 50 mais 0, portanto tem 5 dezenas, falta o logaritmo das unidades, e depois temos 3 centenas, 7 dezenas e 2 unidades, e finalmente 200 mais 60 mais 9, que está no formato normal já. Portanto, apenas temos números de 3 algarismos, não temos 2 nem de 4, não é? E portanto mantém-se a mesma relação. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ordenar primeiro os números, verificamos que os números que nós temos aqui são números que têm apenas um número com uma centena, temos números com 2 centenas, que é o caso deste e deste, temos números com 3 centenas e temos números com 4 centenas, portanto temos números que variam entre 1 e 4 centenas, não é? Vamos ordenar primeiro pela ordem das centenas. Pondo a escala do menor para o maior, temos de 0 centenas a 9 centenas, que isto é números de 2 algarismos que nós neste caso não temos, até números com 9 centenas. Vamos decompor os números associando à escala, né? E neste caso só vamos utilizar 1 centena, 2 centenas, 3 centenas e 4 centenas. Portanto, 1 centena, 2 centenas são estes dois, 3 centenas são estes dois e 4 centenas são os outros 3. Vamos pôr os números alinhados com a escala das centenas. No primeiro caso temos o primeiro número com 4 centenas, este com 2 centenas, aqui. Vamos nos preocupar em ordenar primeiro pelas centenas e não pelas dezenas nem unidades. E finalmente temos este. Portanto, nós aqui já temos os números ordenados pela ordem das centenas. Temos o primeiro, temos o algarismo das 2 centenas, das 3 centenas e os 4 e das 4 centenas. Agora vamos ordenar pela ordem das dezenas. O que é que nós fazemos? Na ordem das dezenas, nós o que é que temos? Temos o 5 dezenas, o 100 mais 5 dezenas. Temos o 200, portanto, na primeira coluna vamos para o algarismo com uma centena. Vamos considerar uma segunda coluna um bocado afastada para o lado direito, em que vamos pôr os números com 2 centenas. Depois, mais afastado, vamos já ver a seguir, teremos os números com 3 centenas e finalmente mais à direita temos os números com 4 centenas. Portanto, temos mais um número de 2 centenas. Este tem 6 dezenas, está alinhado com as 6 dezenas. Este tem 9 dezenas, está alinhado com as 9 dezenas. Agora temos dois números com 3 centenas. Temos este primeiro e temos o segundo. Temos o primeiro com 3 centenas alinhado com 4 dezenas e temos o segundo alinhado com 7 dezenas. Portanto, a primeira coluna, segunda, terceira. E finalmente temos a quarta coluna com os números com 4 centenas. O primeiro tem 0 dezenas, por isso é que está alinhado com 0 dezenas, não é? Só temos 400, não tem parcela referente às dezenas. O segundo vai ser este aqui, não é? 3 dezenas. E finalmente vamos ter o 9 dezenas. Portanto, temos as tais 4 colunas. Primeira coluna, números com uma centena. Segunda coluna, números com 2 centenas. Terceira coluna, com números com 3 centenas. E quarta coluna, números com 4 centenas. E dentro de cada coluna, não é? Temos números ordenados do menor para o maior. Portanto, este é o único. Aqui temos este que é menor que aquele. Este é menor que aquele. Este é menor que este. E este é menor que aquele. Portanto, os menores estão na parte de baixo e os maiores estão na parte de cima. Portanto, com esta estratégia, nós temos já aqui os números por ordem crescente. O mais pequeno de todos é este, depois passa a este e depois a seguir a este, depois a este, depois a este, depois a este, depois a este, e o maior de todos é 400 mais 90 mais 3, como vamos ver. Portanto, resumindo, vamos ordenar
O primeiro é 150, que é este aqui. Depois é este, que é 269. Depois temos o 200 mais 90 mais 6, que é o 296. Depois temos o 300 mais 40 mais 5, que é o 345. Depois temos o 300 mais 70 mais 2, que é o 372. Depois temos o 400 mais 9, que é 409. Depois temos o 439. E finalmente temos o 493. Portanto, temos os números ordenados do menor para o maior. Compreendeste? Vamos então resolver o exercício número 5. Diz-nos o seguinte: efetua os cálculos recorrendo à decomposição dos números. Temos aqui uma adição de 3 parcelas, uma subtração e uma outra subtração. Vamos utilizar dois métodos, que depois vamos explicitar mais à frente, para resolver este problema. O primeiro é não decompor a primeira parcela, neste caso a primeira parcela ou o aditivo, e só decompor as outras parcelas e os subtrativos. E o segundo método, ou inversamente, já não me recordo qual é a sequência, decompor todos os números que estão envolvidos na operação. Mas vamos ver isto em pormenor a seguir. Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver o primeiro método. Vamos resolver esta adição de 3 parcelas pelo primeiro método. O primeiro método é decompor o número 153 em centenas, dezenas de unidades. Temos 3 unidades, 5 dezenas, que é 50, e temos uma centena, que é 100. O segundo número, 208, temos 8 unidades, 0 dezenas, 0 vezes 10 é 0, e 2 centenas, que é 2 vezes 100 dá 200. E finalmente temos o 96, que é 6 unidades e 9 dezenas. Pronto, temos os 3 números decompostos em centenas, dezenas de unidades. Portanto, tendo os 3 números decompostos em centenas, dezenas de unidades, que nós vimos anteriormente, está aqui o resumo, nós vamos substituir cada parcela pela sua decomposição. E então pomos o primeiro número, 153, é igual a 100 mais 50 mais 3. 100 mais 50 mais 3. O 208 é igual a 200 mais 0 mais 8. O 0 nós não pomos, temos 0 dezenas, é 200 mais 8. E o 96 vai ser igual a 90 mais 6. Portanto, temos aqui a substituição das 3 parcelas da adição pelas respectivas decomposições. Esta é uma decomposição, esta é a segunda, esta é a terceira. Agora vamos juntar os números, as centenas, as dezenas e depois as unidades. Vamos juntar primeiro o 100 e o 200, só temos duas parcelas com as centenas. Vamos ter 2 parcelas com dezenas, que é o 50 mais 90. E vamos ter 3 parcelas com unidades, que é o 3, o 8 e o 6. Certo? Portanto, vamos isto passo a passo. Agora vamos juntar as dezenas. Uma centena mais duas centenas, quanto é que é? É 3 centenas, certo? E 5 dezenas mais 9 dezenas. 9 e 5 são 14, são 14 dezenas, ou seja, 140. E agora 3 unidades mais 8 mais 6, quanto é que dá isto? 3 e 8 dá 11, mais 6 dá 17. Certo? Agora vamos juntar isto tudo. Mas repara uma coisa, 140 é mais que 9 dezenas exatas. As dezenas só podem ir até as 9 dezenas. Quando entras nas 10 dezenas, que é 100, já tens uma centena mais uma dezena. Ou seja, podemos decompor este 140 em uma centena mais 4 dezenas. E então, agora vamos juntar, como nós temos agora a repetição, vamos juntar centenas com centenas, dá 400. Esta dezena com estas 4 dezenas com esta dezena, dá 5 dezenas. E depois as unidades. Quando chegamos a uma adição em que temos centenas, dezenas de unidades, já podemos juntar tudo, não é? Juntamos 400 com 50, estamos a juntar 5 dezenas, só vai influenciar o algarismo das dezenas, que é o do meio, portanto 0 mais 5 dá 5, mantém-se o 4 e mantém-se o 0, dá 450, mais 7 unidades. Para acabar a conta, só nos falta juntar estas 7 unidades às 450. Como estamos a somar unidades só, que é os algarismos a vermelho, só vamos somar o 0 mais 7. Portanto, o 4 e o 5 mantém-se.
certo? Vamos ver o cálculo mental destas primeiras 3 operações. Vamos ver aqui em pormenor. O 50 mais 90. Se quiseres adicionar 9 dezenas a 50, não é? O que é que tu tens? Vais ter 140. Porquê? Por 5 mais 9 dá 14. Mas não podes pôr 14 no algarismo das dezenas, não é? Só podes ir até 9, que é o algarismo máximo. Então desdobras as 14 dezenas em 10 mais 4. Passa 10 dezenas para as centenas, que é uma centena, e a diferença para as 14 ficam 4 dezenas que ficam ali. Por isso é que 50 mais 90 dá 140. Entendeste? Vamos ver em pormenor este cálculo mental, o 40 mais 10. Adicionar uma dezena exata a 40 só vai influenciar o algarismo das dezenas. Portanto, 4 mais 1 dá 5. Por isso é que temos aqui 40 mais 10 dá 50. E vamos finalmente ver este pormenor aqui do cálculo mental desta adição, 450 mais 7, isto é adicionar 7 unidades a 450. Se queres adicionar 7 unidades ao número 450, só vai influenciar o algarismo das unidades. Portanto, 0 mais 7 dá 7. Os outros dois algarismos mantêm-se. 4 e o 5, o das centenas das dezenas, mantém-se. Obtemos só 457. Certo? Vamos passar ao exercício seguinte, o segundo método, neste caso. Repara que no primeiro método nós decompusemos em centenas de dezenas de unidades todos os números, e neste caso nós só vamos decompor o 208 e o 96. Para mim este método é mais simples, mas vocês depois vão optar. O 208 já sabemos que é 8 dezenas, 8 unidades, 0 dezenas e 2 centenas, não é? E o 96 já sabemos que é 6 unidades e 9 dezenas. Portanto, já tínhamos visto isso antes. Vamos então resolver pelo segundo método. Temos aqui o resumo. Vamos substituir apenas o 153, mantém-se. Vamos substituir 208 por 200 mais 8 e o 96 por 90 mais 6. Vamos agora efetuar a operação, vamos juntar duas centenas exatas ao número 153. Já sabemos que só vai influenciar o algarismo das centenas. 1 mais 2 dá 3. Por isso é que aqui dá 3, os outros dois mantêm-se. O 5 e o 3. E mantêm-se os outros 3 números. Agora vamos quê? Vamos somar 8 unidades àquele número. 8 e 3, 11. Como passa de 9, significa que passas uma dezena para a ordem das dezenas e fica o que sobra, que é 11 menos 10, nas unidades. Fica 361. Mantém-se as outras duas parcelas que nós não utilizamos. Agora vamos somar 9 dezenas exatas a 361. O que é que nós fazemos? 9 e 6, 15, só vai influenciar o algarismo das dezenas. 9 e 6, 15, mas como vai um de trás, somas ali. 3 mais 1 dá 4, dá 451. Mais 6 unidades, que é o que faltava. Agora vamos juntar as 6 unidades ao número 451. E então, 6 e 1 dá 7. Os outros dois algarismos mantêm-se. Dá 457. Como vês, dá a mesma coisa. Vamos ver em pormenor o cálculo mental destas 3 operações. Para recordar. E vamos ver o 153 mais 2 centenas exatas. Quando nós queremos somar 2 centenas exatas ao número 153, só vai influenciar em princípio a ordem das centenas, não é? Certo? Portanto, 1 mais 2 dá 3. Portanto, o número mantém-se na mesma. O 5 e o 3 mantém-se. 353. Neste caso, vamos somar 8 unidades a este número. Se queremos somar 8 unidades a este número, em princípio só vai alterar a ordem das unidades. Só que neste caso não vai ser só. Porquê? Porque o 3 mais 8 dá 11. Passa do 9. Portanto, e vai uma dezena para a ordem das dezenas. Desdobra-se o 11 em 10 mais 1, que é uma dezena, que vai para a ordem das dezenas, e fica na ordem das unidades a diferença. 10 menos 1 dá 1. Portanto, fica uma unidade e 10 dezenas, portanto, sobra uma dezena, soma uma dezena ao algarismo das dezenas. 5 mais 1 dá 6, certo?
Vamos somar 9 dezenas exatas ou 361. Em princípio só ia alterar o logaritmo das dezenas, mas simplesmente como estás a somar 6 mais 9 vai dar 15, passa de 9. Significa que vamos ter que desdobrar isto em 10 mais 5 e 10 dezenas vai passar para uma centena para o logaritmo das centenas, não é? E por isso é que passa de 3 mais 1 dá 4 e a diferença dos 15 menos 10 dá 5, é o que sobra ali. Entendeste? Isto é o normal que nós fazemos em termos de algoritmo, só que estamos a fazer em termos mentais, não é? Percebeste? Vamos passar ao exercício, à operação seguinte, que é a primeira subtração, 275, 143. No primeiro método vamos decompor os dois números. O 275 são 5 unidades, 7 dezenas, que é 70, e 2 centenas, 2 vezes 100, que é 200. E o segundo número é o 143, que é 3 unidades, 4 vezes 10 dá 40, que é 4 dezenas, e uma centena, que é 1 vezes 100, dá uma centena. Portanto, tendo os dois números compostos, vamos substituí-los aqui. Neste caso é o primeiro método, decompõe-se todos os números envolvidos nas operações. 275 é igual a 200 mais 70 mais 5, cá está. E o menos 143, o que é que nós vamos deduzir, subtrair? Vamos subtrair 100, vamos subtrair 40 e vamos subtrair 3. Não é? Se nós estamos a subtrair 143, temos que subtrair o 100, subtrair o 40 e subtrair o 3, certo? Nós estamos a subtrair tudo isto, porque 143 é 100 mais 40 mais 3. Se estamos a subtrair 143, temos que subtrair o 100, temos que também subtrair o 40, que é as 4 dezenas, e temos que subtrair as 3 unidades. Portanto, neste caso vamos juntar as centenas com as centenas, as dezenas com as dezenas e as unidades com as unidades. Então fica 200 menos 100, fica 70 menos 40 e fica 5 menos 3, certo? Já temos os pares todos formados. Agora é fácil calcular. 2 centenas menos uma centena é 100. 7 dezenas menos 4 dezenas é 3 dezenas. 7 menos 4 dá 3. E 5 menos 3 dá 2, certo? Então agora é fácil, não é? Somamos 3 dezenas a 100. Só vai influenciar a ordem das dezenas, que é o 0 mais 3 dá 3. Os outros dois das pontas mantêm-se inalterados. Mais 2 unidades. E agora temos que somar 2 unidades. Só vai influenciar o logaritmo das unidades. Fica 132. 0 mais 2 dá 2. Certo? Vamos ver aqui três operações de cálculo mental associados. Que vamos ver o 70 menos 40, o 100 mais 30 e o 130 mais 2. Vamos ver o primeiro, 70 menos 40. Deduzir 4 dezenas a 70, quanto é que é? Só vai influenciar o logaritmo das dezenas. 7 menos 4 dá 3. Dá 30, né? 100 mais 30. 3 dezenas a este número. Adicionar 3 dezenas ao número 100. Só vai influenciar o logaritmo das dezenas. 0 mais 3 dá 3. Dá 130. Certo? E finalmente vamos ver 2 unidades a somar a 130. Só vai influenciar o logaritmo das unidades. 0 mais 2 dá 2. Só iria influenciar o logaritmo das dezenas se a soma deste número com aquele fosse superior a 9. Não? Neste caso não é, portanto não vai nenhum de trás, é só o logaritmo das unidades, que é alterado. 0 mais 2 dá 2. O segundo método, em vez de decompormos os dois números, só vamos decompor um. O primeiro nunca é decomposto. Então basta decompor o 143, que já sabemos que é 3 unidades, 4 dezenas que é 40 e uma centena que é 100. Portanto, tendo o número decomposto, vamos substituir apenas a decomposição do 143. Fica 275 e agora o 143 é menos 100, menos 40, menos 3. 100, menos 40, menos 3. Pronto, e agora temos que fazer uma operação de cada vez. Vamos fazer 275 menos 100, subtrair uma centena exata. Só vai influenciar o logaritmo das centenas. 2 menos 1 vai dar 1. Vai dar 175. E mantém-se as outras duas parcelas. Só fazemos uma operação em cada linha. Agora vamos subtrair 4 dezenas exatas a 175. Fica 7 menos 4 dá 3. Dá 135. Mantém-se o outro número que nós não utilizamos. E agora vamos deduzir 3 unidades a este número. Só vai influenciar a ordem das unidades. 5 menos 3 dá 2. Vai dar 132.
Vamos então ver estas três operações em pormenor de cálculo mental. O 275 menos 100 fica subtrair uma centena exata a 275, só vai influenciar no algarismo das centenas. Portanto, 2 menos 1 dá 1, dá 175. Subtrair 4 dezenas exatas a 175, só vai influenciar o algarismo das dezenas. 7 menos 4 dá 3, 135. E subtrair 3 unidades ao número 135, só vai influenciar o algarismo das unidades. 5 menos 3 dá 2, certo? Vamos passar ao primeiro método da segunda subtração. Neste vamos decompor os dois na mesma, o 458 como 8 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. E o segundo número, subtrativo, em 2 unidades, 8 dezenas e 1 centena. Portanto, tendo os números decompostos, nós vamos substituí-los aqui. É o primeiro método. 458 há de ser 400 mais 50 mais 8, que é o número. E agora vamos subtrair 182. Temos que subtrair 100, subtrair 80 e subtrair 2. Menos 100, menos 80, menos 2. Vamos juntar as centenas com as dezenas e as unidades, para fazer as contas. 400 menos 100, depois 50 menos 80 e 8 menos 2. Repara agora, atenção, aqui um pormenor. Repara que nós vamos subtrair aqui as centenas, e é fácil, mas quando chegarmos aqui às dezenas, nós vamos ter que tirar 8 dezenas a 5 dezenas, não é possível tirar, vamos ter que pedir uma centena emprestada à ordem das centenas, mas vamos ver isto por partes. 4 centenas menos uma centena dá 3 centenas, 4 menos 1 dá 3, e então juntamos as outras parcelas todas, 50 menos 8, mais 8 menos 2. Agora vamos tirar 8 dezenas a 5 dezenas, é possível tirar? Claro que não, nós temos que pedir uma centena emprestada, e então vamos chegar aqui ao 300, por isso é que nós vamos andar para trás, e vamos dizer ao 300, fica com 200 e empresta-nos 100, que junto aos 50, fica 150, menos 80, então agora já podemos tirar 8 dezenas a 15 dezenas, certo? Então mantém-se o 200, 15 menos 8, quanto é que dá? Dá 7 dezenas, 15 dezenas menos 8 dezenas dá 7 dezenas. Percebeste esta estratégia aqui? Não podes tirar 8 dezenas a 5, tens que pedir uma centena emprestada. Ou seja, uma centena são 10 dezenas. 10 mais 5 dá 15 dezenas. Mantém-se as duas parcelas. Agora já podemos juntar as unidades. Portanto, 8 menos 2 unidades, quanto é que dá? Dá 6 unidades. E agora podemos juntar os 3. 200 mais 70 dá 7 dezenas exatas, dá 270. Que é 0 mais 7 dá 7. E agora mais 6 unidades. 0 mais 6 dá 6, dá 276. Certo? Vamos ver em pormenor estes três cálculos mentais, aqui assinalados. O 400 menos 100. Subtrair uma centena exata a 400. Só vai influenciar o algarismo das centenas. 4 menos 1 dá 3. Subtrair 8 dezenas exatas a 15 dezenas exatas, a 150, aliás, que é 15 dezenas exatas. Só vamos subtrair 5, vamos subtrair 8 a 5. Nós não podemos. Podes tirar 8 a 5? Não, tens que pedir uma centena emprestada. Pedindo uma centena emprestada, como só tem uma, vai ficar 0. Uma centena transforma 50 em 10 dezenas, que só mais as 15 que lá estavam, ficam 10 mais 5, são 15. E agora vamos tirar, já podemos tirar 8. 15 menos 8, quanto é que dá? Dá 7. Por isso é que o número passa de 150 para 70. Isto é, este 0 aqui desaparece, porque é um número de 2 algarismos. Compreendeste? Vamos ver a terceira operação. Cálculo mental, 200 mais 7. Só vai influenciar a ordem das dezenas. 0 mais 7 dá 7. Não é? Portanto, dá 270. Vamos finalmente ver o segundo método. Neste caso, no segundo método, vamos decompor apenas o subtrativo. Já sabemos que a decomposição é 2 unidades, 8 dezenas e 9 centenas, e uma centena.
portanto dá 280 mais 100, substituindo aqui o 182, em vez de pormos menos 182, vamos pôr menos 100, menos 80 e menos 2, certo? Então vamos subtrair agora uma centena exata a 458, fica 358, 4 menos 1 dá 3, mantém-se as outras duas parcelas. Temos agora que subtrair 8 dezenas exatas a número 358, e neste caso como nós não podemos tirar 8 a 5, temos que pedir uma centena emprestada, uma centena emprestada ao 3, portanto ficam duas. Portanto, essa centena converte-se em 10 dezenas, com mais 5 dá 15, 15 menos 8 dá 7, 278. E agora é só subtrair duas unidades. 8 menos 2 dá 6. Vamos apenas ver a operação de subtrair uma centena exata. Neste caso é fácil, vamos só influenciar só vai ser influenciado o algarismo das centenas. 4 menos 1 dá 3, certo? Resumindo, recorrendo à decomposição e optando por um método, vamos optar pelo segundo método, isto é, que compomos apenas os números, todos os números excetuando o primeiro, excetuando este, excetuando o aditivo, excetuando este aditivo. Fica 200 mais 8 mais 90 mais 6. Depois soma-se duas centenas exatas a 153, 1 mais 2 dá 3. Vamos somar 8 unidades a 353, dá 8 e 3 dá 11. 11 vai 1 de trás, 5, passa a 361, mais 90 mais 6. 9 dezenas exatas a somar a 361, são 9 e 6 são 15. E vai 1, passa de 3 a 4, é 451. 451 mais 6 unidades dá 457. No caso da subtração, temos 265 menos a decomposição do 143, que é menos 100, menos 40, menos 3. Vamos subtrair uma centena exata a 275, fica 175. E depois subtrais 4 dezenas exatas a 175, 7 menos 4 dá 3, dá 135. E depois, finalmente, subtrais 3 unidades a 5. Portanto, 5 menos 3 dá 2, 132. A segunda subtração, temos 458 menos 182. Vamos deduzir 100 unidades, mais 8 dezenas, mais 2 unidades. Vamos subtrair uma centena exata a 458, fica 358. 4 menos 1 dá 3. Mantém-se os outros dois números. Agora vamos subtrair 8 dezenas exatas a 358. Não podemos tirar 8 a 5, mas podemos uma centena emprestada. Então fica 200. Uma centena converte-se em 10 dezenas, mais 5 dá 15, menos 8, 15 menos 8 dá 7, 278. Finalmente vamos subtrair duas unidades. 278 menos 2, quanto é que estamos? Só vai alterar o algarismo das unidades. 8 menos 2 dá 276. Certo? Eu compreendo que isto seja um pouco difícil para ti, mas tens que ganhar experiência neste cálculo mental para poderes fazer estas operações. Daí que tenhas que ver os vídeos da subtração e adição de dezenas exatas e centenas exatas e fazer exercícios para ganhar experiência, certo? É normal, não te preocupes que com o tempo vais-te habituando a fazer estas contas com mais rapidez e com mais certeza. Vamos então resolver o exercício número 6, cujo enunciado é o seguinte: o Sr. Batista tem 90 galinhas. Dessas galinhas, 43 são brancas, 28 são negras e as outras são castanhas. Quantas galinhas castanhas tem o Sr. Batista no seu galinheiro? Portanto, para resolveres esta questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? Diz-nos 4 coisas. O Sr. Batista tem 90 galinhas e destas, 43 são galinhas brancas, 28 são galinhas pretas e as restantes são galinhas castanhas. Portanto, ele tem 90 galinhas no seu galinheiro e tem galinhas de 3 cores. Galinhas brancas, galinhas pretas e galinhas castanhas. As brancas e as pretas nós sabemos a quantidade e as castanhas não sabemos, mas contudo sabemos o total delas, certo?
Portanto, existem galinhas brancas, galinhas pretas e galinhas castanhas. A pergunta que o problema nos faz é o seguinte: quantas galinhas castanhas tem o Sr. Batista? Não é? Ora bem, a quantidade total de galinhas vai ser igual à quantidade de galinhas brancas, mais galinhas pretas, mais galinhas castanhas, não é? O total de galinhas nós sabemos que é 90. As brancas também sabemos que é 43. E as pretas sabemos que são 28. Não sabemos é as castanhas. Mas isto é fácil. Sabendo o total e sabendo das 3 parcelas só uma é que nós não sabemos, conseguimos calcular este valor. Portanto, qual é a quantidade total de galinhas brancas e pretas? Primeiro vamos calcular. As galinhas brancas são 43, isto é 4 conjuntos de 10 mais 3, né? 4 vezes 10 dá 40, mais 3 dá 43. E as galinhas pretas são 28, isto é 4 conjuntos de 7. Temos 7 mais 7 mais 7 mais 7 são 28. Então o total destas, quantas são? É 43 mais 28. 43 mais 28, quanto é que dá? 3 e 8 dá 11 e vai 1. 1 e 4, 5 e 2, 7. 71. Portanto, são 71 galinhas. Vamos ver mentalmente este problema, para começarmos a fugir do algoritmo. 43 mais 28 unidades. 28 unidades é quanto é que é? 2 dezenas e 8 unidades. Nós vamos somar 8 unidades mais 2 dezenas. Começamos pelas unidades. 3 mais 8 dá 11, não é? Como passa das 9, desdobramos, agrupamos em 10. Vai 10 unidades, vai uma para as dezenas e fica 1. Portanto, uma dezena mais 4 dezenas que estavam antes, mais 2, né? Portanto, 4 mais 2 mais uma que vem de trás dá 7, dá 71, certo? Portanto, a quantidade total de galinhas que nós estamos a calcular vai ser igual a quê? A 71 mais o número de galinhas castanhas que nós não sabemos. Então a quantidade de galinhas castanhas é igual à quantidade que falta para nós irmos de 71 para 90. Ou seja, é a diferença de 90 menos 71. Para irmos de 71 para 90, quanto é que nós temos que saber na reta numérica, quantos algarismos nós temos que saltar. 71, 72, 73, por aí fora até chegar aos 90. Isto é uma diferença entre 90 e 71. Fazendo a diferença em termos de algoritmo, nós não podemos tirar uma unidade a 0, né? E então vamos pedir uma dezena emprestada. Ficam ao 9, portanto ficam 8 dezenas. 10 unidades passam para ali e já podemos tirar uma a 10. Ficam 9, não é? 8 menos 7 dá 1. Portanto, 90 menos 71 é igual a 19. Estamos a ver que o número de galinhas castanhas vai ser igual a 2 conjuntos de 9, que é 18, 2, 9, 18, mais uma. Portanto, 18 galinhas mais uma dá 19. Se quiseres pensar em termos de equilíbrio de balança, nesta igualdade, o que é que nós temos? No primeiro prato da balança temos 90 galinhas. No segundo prato temos galinhas brancas mais galinhas pretas, 71 no total, mais uma quantidade que nós conhecemos. Qual é a quantidade de galinhas que nós temos de ter aqui em castanhas para chegar para somando com 71 dá 90? É as tais 19, não é? Se somarmos 19 a 71 vamos ter 90, certo? Vamos ver em termos de cálculo mental a subtração de 71 unidades ao número 90. É subtrair uma unidade e 7 dezenas. Vamos começar pelas unidades. Nós não podemos subtrair, não podemos retirar uma unidade a 0, temos que pedir uma dezena emprestada, não é? Portanto, ficam aqui 8, não é? E as 10 unidades, somando a 10, a 0 dá 10. 10 menos 1 dá 9, certo? E, portanto, do outro lado vamos tirar 7 dezenas a quanto? Não a 9, mas a 8 já, porque já tínhamos emprestado uma às unidades. Portanto, 9 menos 7 fica... 8 menos 7 fica 1. Portanto, fica igual a 17. Resumindo, o que é que nós temos? A quantidade, a quantidade de galinhas, que é 90, é igual à quantidade de galinhas brancas e pretas, que é 71, mais a quantidade de galinhas castanhas, que são 19. Portanto, no seu galinheiro, o Sr. Batista tem 19 galinhas castanhas, não é? Que é o que nós não sabíamos, faltava-nos saber. Sabíamos do total, sabíamos as brancas e as pretas, não sabíamos as castanhas. Mas as castanhas é a diferença entre 90 e menos 71, como é evidente.
Vamos resolver o problema número 7, cujo enunciado diz-nos o seguinte: a Maria tinha 153 berlindes. O pai ontem trouxe-lhe 2 saquinhos, cada um com 15 berlindes. Quantos berlindes tem agora a Maria? Para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? Diz-nos que a Maria tinha, diz-nos 3 coisas, que a Maria tinha 153 berlindes. O seu pai deu-lhe 2 saquinhos de berlindes, cada um com 15 berlindes. Não é? Deu-lhe 2 saquinhos. Um saco mais 2, com 15 berlindes cada um. Qual é a pergunta do problema? Com quantos berlindes ficou a Maria? Portanto, ela tinha 153, recebeu 2 saquinhos com 15. Com quantos berlindes é que ficou? Vamos ver. Portanto, 153 mais 15 mais 15. Este 15 mais 15 é 2 vezes 15, estes 2 saquinhos, 2 sacos de 15 mais 15 é a multiplicação de 2 vezes 15, não é? Ou seja, 2 vezes 15 é 15 mais 15 é igual a 30. Não é? 153 mais 30 é o número de berlindes que ela ficou. Portanto, vamos ver em termos de cálculo mental como é que fica. Se quiseres somar 3 dezenas exatas a 153, só vai influenciar o algarismo das dezenas. 5 mais 3 dá 8. Portanto, ela ficou com 183 berlindes. Depois do pai ter-lhe dado os dois sacos, a Maria ficou com 183 berlindes. Ela tinha 153 e ficou com mais 15 mais 15, ou seja, mais 30, ou seja, 3 dezenas. Compreendeste?